Saudações em Cristo Jesus para você que está conectado no canal Verbo Bíblia e Teologia. Eu sou Júlio Rocha e bem-vindo ao segundo episódio da série Os Sete Selos do Apocalipse. Nós vamos ver desta feita a relação entre o livro selado e os selos do livro. Para você que teve a oportunidade de acompanhar o episódio primeiro, nós vimos aí a questão, a visão panorâmica, né, e bibliológica da questão dos sete selos. Agora nós vamos fazer a distinção entre os sete selos e o livro selado, amém? Então seja muito bem-vindo a essa aula. Se você não é inscrito ainda, eu peço que você não perca tempo, se inscreva para ajudar o nosso canal a projetar e oferecer mais material de qualidade, conteúdo de qualidade para as pessoas. E se você também gostou desse vídeo, deixe o seu like para nos ajudar, amém? Os comentários vão estar ativados, você pode também se utilizar do campo de comentários para nos deixar a sua mensagem e responderemos com todo o prazer. Sem delongas, vamos para a vinheta e logo após a nossa aula. Bom, meus irmãos, então retomando o estudo acerca dos sete selos do Apocalipse, hoje nós vamos para o episódio de número 2, falando sobre a relação do livro selado com os sete selos, ok? Reforço a importância dos irmãos terem assistido o episódio de número 1, onde nós passamos um panorama bibliológico e tem informações que são cruciais para a continuação da compreensão deste ponto de vista, desse esquema que a gente desenvolveu, ok? Bom, como já adiantamos no episódio número 1, há uma relação diferente, há uma relação oposta, mas autocomplementativa, podemos dizer assim, entre o livro selado e os sete selos, ok? Nós temos que considerá-los, analisá-los separadamente, porque são questões, são objetos, são cenas, são acontecimentos distintos, ok? E eles mudam não somente em relação ao gênero, como também o número e o grau, ou intensidade, ok? A começar aí pela definição, né, de cada um dos termos, né? Selo, selado, selado, selo, né? Vamos começar pelos selos aqui, vamos isolar, né? Primeiro esse denominador aqui dos sete selos, para a gente entender que ele provém do grego spragues, se o meu grego está correto aí, lembrando que eu não sou profícuo em grego, amém? Sou somente um curioso, eu sei tanto grego quanto Agostinho sabia, tá? Então, spragues, tá? Que significa sinete, tá? Mas no sentido de lacre, tá bom? E também significa marca, tá? Então nós temos aí algumas ocorrências, né? Especificamente aí 16 ocorrências, tá? Nas escrituras com a palavra selo, significando sinete, lacre ou marca, ok? Romanos 4:11, por exemplo, nos diz sobre o selo da justiça que nós temos. Isso tem a ver mais com marca, ok? Paulo também vai falar em 1 Coríntios capítulo 9, verso 2, sobre o selo do apostolado dele, aí no sentido mais de sinete ou também de marca, que vai denotar aí mais uma situação, né, de cerca, de proteção, até mesmo de uma marca para evitar uma apropriação indébita. Então, Paulo ele vai defender o seu apostolado para que ninguém conteste ou tome. Ok? Paulo ainda vai falar sobre o selo, né? No sentido de salvação, mas no plano da salvação, né? Que aqueles, vou até ler esse trecho aqui com os irmãos, 2 de Timóteo 2,19, que diz assim: todavia o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. Que selo é esse? O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome do Senhor aparte-se da injustiça. Ele está falando, quando ele fala do firme fundamento que tem o selo, ele está falando no sentido só, né, da salvação, que precisa ser aí, cultivada através do afastamento, ou seja, da santificação, afastamento da injustiça. Ok? E por fim, Apocalipse, só o livro de Apocalipse contém 13 vezes a palavra selo, sempre no sentido literal, seja de sinete ou seja de marca. Ok? Portanto,
reportando-nos a aula de número 1, né, o episódio 1, nós vimos aí que os selos no contexto, né, do capítulo 5 de Apocalipse, ele tem a sua importância, na verdade, né, com relação a algo estritamente literal, o que não ocorre em outras passagens da Bíblia, ok? Então, com isso eu quero diferenciar com vocês aqui que selo aqui seria um substantivo, né, para significar ou marca ou sinete, tá? No sentido de lacre. Tá? E tanto marca quanto lacre, né, vai ser aplicado de uma forma verbal através do verbo particípio passivo, tá? No sentido aqui integral, né, de tanto selar quanto lacrar. Tá? Então, capítulo 5, verso 1 de Apocalipse, que vai nos dizer, só relembrando com os irmãos aí: vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, ok? Pegou-se o selo e empregou-se uma ação, tá? Através do verbo particípio. E esse sentido integral que ele tem, né, através do verbo particípio passivo perfeito, ele vai dizer, ele significa que foi totalmente selado, firmemente selado, estritamente ou estreitamente selado. É o que diz os melhores dicionários aí de grego, através do termo katapragizo, ok? Que significa selar ou largar, tanto quanto do seu derivado aqui do spragues, ok? Portanto, o livro que estava na mão, né, o livro que João viu, né, e que o cordeiro pega na sua mão, é um livro lacrado, um livro que tem dono, tá? Um livro que está selado, que está lacrado, tá? E isso de uma maneira, como em todo Apocalipse, de uma maneira literal. Então não tem nada aí de alegorização, nada de simbolismo, ok? É algo lacrado. Nós fizemos uma pergunta no episódio número 1, né? Por que livro selado? E é o que a gente pretende desenvolver aqui na distinção entre livro selado e os 7 selos. Logicamente que os selos é empregado para selar, ok? Mas o importante aqui, como eu já destaquei no episódio número 1, é o livro. O livro é superior aos selos, ok? Portanto, em 2 sentenças, nós temos que observar o seguinte. Em primeiro lugar, livro selado é diferente dos selos do livro, ok? Então nós temos de novo aqui a distinção entre selado e selos. Aonde a palavra selado com relação ao livro pode se referir a um objetivo e que remete também ao objeto. O livro foi selado para algo e foi selado para alguém. O objetivo do livro ser selado é para que alguma coisa seja reservada para algum tempo. E o objeto desse livro selado é alguém cujo poder excede o poder de todos os demais, e nós sabemos quem é, né? Portanto, quando nós olhamos para livro selado, nós vamos exatamente entender desta forma, ao passo que quando nós olhamos para os selos do livro, nós vamos ver que se a propriedade é um lacre ou é uma marca, os selos estão protegendo o livro, né, com relação ao conteúdo que se tem dentro desse livro. Então uma coisa é remover os selos, outra coisa é abrir o livro, ok? Então nós temos que enxergar dessa natureza. Eu quero exemplificar para os irmãos, e aí nós chegamos à segunda sentença aqui, né? Que tipo de conteúdo pode ser esse, ou que tipo de selo pode ser esse, né? Há 2 hipóteses, ok? Há 2 hipóteses aí com relação a esse selo, essa selagem, ok? Nós podemos entender, em primeiro lugar, como João remetendo aqui um livro, né? Tenho aqui a minha Bíblia. E se nós entendermos que João está falando de um livro como esse nosso, né? Alguns intérpretes, eles colocam os selos como se fossem, né, selos que protegem um determinado número de folhas, por exemplo. Tá? Então eu teria 7 folhas, né, protegendo aqui conteúdos com relação a esse selo, ok? Então seria um selo aqui, outro selo aqui, outro selo aqui, outro selo aqui, como se fosse uma capitulação, ok? Consegue entender isso?
Então essa é a primeira hipótese. Tem pessoas que acham que os selos que protegiam o livro se refere aí a certos capítulos, né? Aonde vai sendo rompido um selo e aquela parte do livro selado vai sendo revelado, ok? Mas, como a própria Bíblia de aplicação pessoal nos diz, eu vou ler aqui, tá? A Bíblia de aplicação pessoal, no referido capítulo 5, ela nos diz o seguinte, algo bem interessante. O pergaminho do livro que João está vendo contém todo o relato daquilo que Deus tem reservado para o mundo. Ou seja, eu estou falando de conteúdo, tá? Então o livro selado contém um conteúdo, ok? Continuando. Os 7 selos indicam a importância do seu conteúdo. Os selos estão localizados ao longo do pergaminho. Nota então que ele não fala de um livro, mas fala de pergaminho. De forma que à medida que cada um deles é rompido, mais deste conteúdo passa a ser lido para revelar a próxima fase do plano de Deus para o fim do mundo. Somente Cristo é digno de abrir os selos e abrir o pergaminho ou o livro. Ok? Mas no começo desse comentário, ele fala assim, na época de João, os livros eram escritos em pergaminhos, pedaços de papiro ou finas peles de animais que chegavam a ter cerca de 10 metros de comprimento. Ok? Então eu particularmente não creio na hipótese desse livro, tá? Por quê? Porque naquela época existia o pergaminho. E sendo pergaminho, logo nós entendemos que era uma folha só. Então não tem como colocar lacre ou selo, a não ser que fosse um selo bem grande tampando todo o conteúdo. Bom, a segunda ideia que eu já deixei desenhado aqui, relata basicamente um pergaminho, conforme diz a Bíblia de aplicação pessoal, com seus 10 metros de comprimento, uma folha só, ok? E os selos vão sendo rompidos para que todo o livro seja desenrolado na sua sequência escriturística. Esse é o meu ponto de vista peculiar, particular, porque naquela época não existia livros, ok? Logicamente que a maneira como nós vemos a hipótese 1 do livro comum ou a hipótese 2 como sendo do pergaminho, vai mudar toda uma concepção, toda uma maneira de se interpretar, inclusive a questão dos 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Ok? Então tem pelo menos 3 teorias aí que se debate. Nós vamos ver isso no episódio de número 3, quando nós vamos falar exatamente sobre o conteúdo dos 7 selos. Fato é que os selos do livro, eles protegem o conteúdo que tem nesse livro, ok? Esse conteúdo, logicamente, que tanto os teólogos, né, a maioria dos teólogos, quanto a maioria das bíblias de estudo, eles vão defender que esse conteúdo ele é futurístico e não é conteúdo do presente, ok? Então, se tratando do futuro, nós vamos entender por que o livro foi selado e por que são 7 selos. 7, provavelmente na Bíblia, vai simbolizar aí, né, uma questão aí de perfeição, né? E a questão do livro ser selado, ele vai nos remeter com relação ao futuro, em primeiro lugar, à autoridade de Jesus. Atos capítulo 17, verso 31, nos diz... Paulo pregando no Areópago, né? Ele vai nos dizer que foi reservado a Jesus um tempo para que ele possa julgar o mundo, né, com autoridade. O capítulo 17, verso 31, nos diz assim: Deus, porém, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todos os lugares se arrependam, pois determinou um dia que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que escolheu. Ele disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então diz Paulo que um dia, né, Jesus vai julgar o mundo. Esse dia será quando o livro selado for tomado e todo o poder, né, for aí reivindicado por Jesus para tratar com a humanidade através da grande tribulação e até por toda a eternidade. Como nós vimos no episódio passado, o livro selado ele começa exatamente com o arrebatamento da igreja e vai por toda a eternidade. São coisas que, diz Paulo, o olho não viu, o ouvido não ouviu, né? Nem subiu ao coração, tanto para a igreja, né? E quem dirá para o mundo. Ok? Então, nos dá uma ideia da autoridade de Jesus. Eu vou passar para os irmãos mais algumas referências que diz basicamente a mesma coisa. João capítulo 5, verso 22 e 27. Nós vamos ler esse trecho também porque é muito importante. Romanos capítulo 2, verso 16. 2 Tessalonicenses 2, 12.
2 Timóteo 4:1 e 1 Coríntios capítulo 15, 24 e 25, Paulo dá exatamente essa ideia de quando e até quando Jesus vai reinar e depois convém que ele entregue o reino ao Pai. João capítulo 5, verso 22, é bastante curioso porque Jesus mesmo ele fala sobre essas coisas, né? Jesus mesmo remete, aí nós já começamos a fazer algumas conexões bibliológicas, ok? E Jesus disse assim, falando, né, aos fariseus ali, né? Diz assim: o Pai a ninguém julga, mas confiou ao Filho todo o julgamento. Então o poder de julgar, nesse caso, foi dado a Jesus. Por isso ele é digno de tomar o livro. Verso 27. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é filho do homem. Amém? Portanto, o conteúdo, o porquê e por que Jesus é quem abre o livro selado, vai ser aí, né, é justificável, vamos dizer assim, por causa da autoridade que foi dada a Jesus. Em segundo lugar, o livro selado, o conteúdo do livro selado fala sobre certas intensidades que haverá no período de julgamento que são indescritíveis à ideia humana, ok? Mateus 24 e 21 fala que haverá nesse tempo, por exemplo, na grande tribulação, né, um sofrimento tal que nunca houve, né? Tribulação tal que nunca houve desde que houve mundo até agora. Ok? E em terceiro lugar, certos mistérios, né, envolvem também o conteúdo desse livro selado. Tem coisas que foram reveladas no Apocalipse, e aliás, boa parte dos teólogos acham que o conteúdo do livro selado é o livro de Apocalipse, né? Mas eu ainda discordo por conta desses mistérios. Tem coisas que foi revelado no Apocalipse, mas que a gente não tem real dimensão, ok? E quando nós falamos de mistério, nós falamos disso. Quando, por exemplo, no capítulo 10, verso 4 de Apocalipse, João está ali, né, no período interlúdico, na narrativa do livro, e os trovões, eles ribombaram ali, né, no céu, e foi falado alguma coisa, né, e diz assim: e quando os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. Então o sela, que é a ordem do anjo para selar o que foi falado, já está dentro, né, do livro selado, não faz parte dos 7 selos, mas é também um dos termos, um dos 13 termos aqui, que tem sentido literal e sentido de lacrar, lacra, não fala, tá? Tampa aí, fica para você só, não revele, ok? Portanto, faz parte do conteúdo que está selado dentro do livro. Que mistério é esse? O que esses 7 trovões disseram só vai se saber quando, cronologicamente, na realidade, se chegar o momento de ser revelado este mistério. Amém? Portanto, os irmãos veem aí como é glorioso estudar a palavra do Senhor, principalmente na questão escatológica, ok? Portanto, se formos fazer aí, né, um esboço desse conteúdo futurístico do livro selado, nós vamos encontrar o seguinte: o livro selado o conteúdo dele trata de julgamento, ok? Todo ele de julgamento, seja para a igreja, seja para o mundo, seja para o anticristo, seja para Israel, julgamento para todo mundo, né? Só que são julgamentos diferentes. Esse julgamento aqui, não é um julgamento é um sentido mais amplo do termo, tá? Não é pejorativo, não é qualquer outro sentido dele. É um julgamento de forma a fazer distinção, ok? Por exemplo, quando eu falo julgamento aqui, eu estou fazendo para vocês um esboço esquemático, eu estou fazendo um julgamento acerca do que eu entendo através, né, das explanações que nós temos na nossa declaração de fé e também da minha compreensão da revelação de Deus. Pode ser que esse julgamento esteja um pouquinho variável para lá, um pouquinho variável para cá, é sempre possível, tá? No entanto, é um julgamento particular. Nesse caso aqui, é a mesma coisa. Esse julgamento agora ele vai ser destrinchado, né? Entre juízos e castigos para a grande tribulação, ok? Juízos aqui é tratativa de Deus, castigo é punição, ok? E também esse julgamento implica em condenação, quando for lá no juízo final. Portanto, o julgamento aqui do conteúdo do livro, né, principalmente do capítulo 5 até o capítulo 19, né, ou por todo o Apocalipse, por que não dizer assim, ele vai tratar sobre juízos e castigo e também sobre condenação. Logo, irmãos, deixa eu apagar esse esboço que eu fiz aqui, para a gente ficar com o conteúdo.
Logo, quando nós olhamos livro selado, nós temos que ver automaticamente duas cenas, tá? A primeira cena é um período anterior, ou seja, o cordeiro, ele retira os selos. Então, o primeiro ato, né, o ato primeiro aí, seria a hipótese 2, né? Ele retira os selos do pergaminho, ok? Em uma segunda cena, ele abre o livro, tá? Então, ao retirar os selos, acontecem coisas que são descritas a partir do capítulo 6 de Apocalipse até o capítulo 8, os primeiros versos, né, que dão aí, que movem aí a estrutura celestial para um grande acontecimento que ainda não é o ápice, né, mas que vai se desenvolver para o ápice. Ok? Então a retirada dos selos por si só, já acontecem coisas no céu e na terra. De Cristo dá poder ao anticristo, nós vamos ver tudo isso aí no episódio número 3. Ok? E a outra cena, quando abre o livro, aí começa a questão da intensificação de todo o juízo de Deus e também vai culminar na condenação do juízo final e a eternidade daqueles que não têm a Cristo e daqueles que têm a Cristo. Ok? Logo, quando abre-se o livro, é um ato posterior à retirada dos selos, nós temos a questão do juízo, que são 7 trombetas, 7 taças e por aí vai, ok? E nós temos também a questão da mensagem de Cristo, que é nada mais que a aplicação do Evangelho. O juízo de Deus, irmãos, na grande tribulação, nada mais é, na condenação do juízo final, nada mais é do que a aplicação do Evangelho. Qual é a aplicação do Evangelho? João 3, né, e 16. Para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Na continuação nós temos, quem crê tem a vida. Quem não crê não tem a vida e sobre ele permanece a condenação. Amém? Portanto, o Evangelho nos diz sobre salvação, nos diz sobre condenação e nos diz sobre restauração também. Romanos capítulo 8 diz que a natureza geme, né? Desejando ser redimida também, desejando ser restaurada. Amém? Então haverá novos céus e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra serão passados. Amém? Isso nos diz o Evangelho. Ok, meus irmãos? Portanto, nós vamos ficando por aqui com esse conteúdo de diferenciação entre livros selados e 7 selos, onde nós entendemos que os selos têm a sua importância de lacrar, de marca, mas o livro selado se refere basicamente ao conteúdo e que remete, para ser entendido, remete à análise de duas cenas diferentes e tudo culminando com o cumprimento do Evangelho de Cristo, o Evangelho de Isaías 61 e 2, anunciar o ano aceitável de Deus e também o dia da vingança do Senhor. Amém, meus irmãos? Eu peço para que você deixe o seu like, para que nós continuemos aí produzindo vídeos de qualidade para vocês. Desculpe aí, estamos tentando melhorar a nossa didática para que você entenda melhor este conteúdo, nosso ponto de vista da Assembleia de Deus sobre essa questão. E não deixe de assistir o episódio 1 se você não assistiu ainda, para complementar todo esse conteúdo. E não perca o próximo episódio, onde nós estaremos discutindo especificamente o conteúdo dos 7 selos, o que eles implicam e o que eles fazem somente nesta fase da retirada dos selos, na cena onde Cristo retira os 7 selos. O que acontece com a terra quando Cristo retira os 7 selos. Deus te abençoe e até o próximo episódio.